O vídeo que vou gravar hoje não nasceu de uma ideia, nasceu de um incômodo, de uma preocupação ao ver tantos abandonos infantis. Muitas vezes, quando eu leio essas histórias sobre o abandono infantil, eu sinto uma vontade imensa de chorar. Depois eu sinto uma impotência, depois eu sinto uma revolta, uma vontade de julgar, vontade de atacar, a vontade de falar mal, de agredir. Eu sinto várias coisas, mas eu tenho me sentido muito incomodada. Esses dias eu acordei, era 3 horas da manhã. E não sei porquê, comecei a pensar nessa situação de abandono. Eu tinha lido algumas histórias, tinha lido algumas notícias sobre abandono infantil e eu acordei incomodada e decidi gravar esse vídeo para falar sobre isso. Muitas vezes nós ficamos pensando assim, o abandono infantil. Um homem abandonou uma criança, um bebê, num carrinho. No dia seguinte eu vi outra notícia muito parecida de outro homem que abandonou as câmeras, conseguiram captar esse homem abandonando um bebê no carrinho. Sem se importar se ia chover, nós estamos em tempo de chuva. E essas pessoas não se importaram se ia chover, se essa criança ia morrer, se um carro ia atropelar. E me parece, sinceramente, que era justamente esse o objetivo. Tipo assim, eu não matei, alguém matou, mas eu larguei lá. Então existem várias maneiras de ver, enxergar os fatos, né? E eu vi desse jeito. A pessoa que colocou ali, que abandonou, o objetivo dela era realmente que essa criança morresse, que essas crianças morressem. Então, muitas vezes nós ficamos pensando assim, o abandono não é só uma criança que foi encontrada no lixo, numa caixa, uma criança que foi abandonada na calçada, uma criança que foi abandonada num hospital, né? Muitas vezes a mãe, o pai, a família, sei lá, leva a criança no hospital e abandona, simplesmente vai embora, larga aquela criança lá, sem se importar quem vai cuidar, se essa criança vai sobreviver. E o mais triste de tudo é quando nós vemos uma mãe abandonando seu filho. É complicado, não quero julgar. Eu me esforço para não julgar e para não condenar e para não agredir essa mulher, como eu, que chegou uma hora e resolveu abandonar seu filho. O que acontece? Muitas vezes a mulher não quer ser mãe. Ela é mãe, mas não gostaria de ser mãe. Muitas vezes ela tem um filho resultado de um estupro. Muitas vezes ela tem um filho resultado de um não planejamento. Embora nenhum desses motivos seja motivo suficiente para abandonar e para aplacar a dor de uma criança abandonada. Essa é a mais pura realidade. Então, como eu falei, o abandono não é só isso, não é só deixar a criança numa calçada, não é só abandonar a criança na rua, jogar no lixo, como muitas pessoas têm feito. Às vezes a criança é abandonada dentro da própria casa. Como assim? Se essa criança não tem amor, se essa criança não tem colo, se essa criança não é ouvida, ela é uma criança abandonada. O que nós podemos esperar de um adulto que foi uma criança assim, abandonada? É muito difícil. E nós vemos que o governo ele tem tantas ideias, poderia ter uma ideia que prestasse para a sociedade, né? Uma coisa útil, que servisse realmente para ajudar, porque ter preservativo nos postos de saúde, como a gente fala, é porque não evitou, tem tanto preservativo, tem anticoncepcional, isso aí não é suficiente. Tem que ter uma campanha muito mais forte, muito mais acirrada, muito mais de perto dessas mulheres que não têm condições de serem mães.
Às vezes a gente vê uma mulher com uma criança e pelo tom de voz que ela usa com essa criança, você já imagina como deve ser em casa. Uma mãe, um pai, que muitas vezes está na rua, na frente de outras pessoas, pelo tom de voz você já sabe como que essa criança é tratada em casa, né? A base de tapa, de chinelada, de sentada, joga a criança. Quantas notícias nós temos visto de crianças que foram encontradas com o braço quebrado, com marcas no corpo, de violência? Então, e falando em violência, eu quero contar a história de Sara. Sara foi uma menina que foi abandonada aos 5 anos de idade. Sabe aquela mãe? Vou bem ali, como tantas outras, como tantos pais, que foi bem ali comprar alguma coisa e nunca mais voltou? Foi o que aconteceu com Sara. A mãe dela também foi bem ali comprar alguma coisa e nunca mais voltou. Sara foi abandonada. Pensa, uma criança, 5 anos, abandonada, o que essa criança não sente? Sendo que muitas vezes a mãe está com a criança em algum lugar e a mãe se afasta um pouquinho, a criança fica desesperada, apavorada, já se sente abandonada, se sente insegura. Imagina uma criança de 5 anos ser abandonada, a mãe não voltar mais. Bom, isso aconteceu comigo também. Meu pai também foi bem ali comprar alguma coisa, eu tinha 5 anos também. Nunca mais ele voltou. Sabe? E só a gente que passou por isso sabe o que é. Felizmente eu tinha uma mãe e tinha irmãos maravilhosos que cuidaram de mim. Mas quantas pessoas têm essa bênção como eu tive? De ter uma mãe maravilhosa, irmãos maravilhosos que preencheram aquele vazio que faltou. Mas só que eu vou dizer uma coisa. A falta de um pai é uma falta de um pai. A gente sempre sente falta. Imagina a falta de uma mãe. Que a mãe é tudo na vida da gente. É muito pior. Então, Sara, quando ela foi abandonada, ela foi parar na casa de um, na casa de outro, foi violentada, foi estuprada, apanhou, sofreu todo tipo de violência. Aí ela foi parar num abrigo, que também não foi diferente. Infelizmente, às vezes tem muitos abrigos que, me perdoem por falar, que não tem esse cuidado. Não tem o cuidado de um lar de verdade. E Sara, hoje, ela tem 20 anos. Ela resolveu pegar essa dor dela e fazer diferença na vida de outras pessoas que passam pela mesma coisa que ela passou. Mas quantas pessoas conseguem usar sua dor para fazer um remédio para outros? São poucas. Normalmente a pessoa cresce revoltada, querendo fazer a mesma coisa com os outros que fizeram com ela. Essa é uma realidade, né? Então, o que nós precisamos, como sociedade, olhar mais de perto para isso? Precisamos da ajuda do governo, como eu já falei. Que o governo tome uma atitude decente com o ser humano, com essa criança que é jogada fora, que é abandonada, que sofre. E começa como? Cuidar dessa criança. Começa com a mãe, começa com o pai. Tem muitas mulheres que não querem ser mães, mas não tem como evitar. Muitas vezes elas não têm informação. Essa que é a realidade. Não tem informação de como fazer para evitar. Tem mulheres que já têm 2, 3 filhos e os hospitais, às vezes, os médicos se negam a fazer uma cirurgia para elas não terem mais. Não seria o caso de liberar? Mesmo tendo um filho só? Esse controle natalino é muito mais importante do que deixar vir e deixar à mercê. Nesse negócio de vamos ver o que acontece, é que tem muita gente desajustada nesse mundo. É claro que isso aí não justifica. Não justifica fazer uma criança sofrer. Mas é o que acontece. Aquele que sofreu causa dor naquele que vai nascer, naquele que nasceu, e nós vemos tantas crianças machucadas por aí. Eu sou mãe. Eu sinto
é uma mistura de sentimentos quando eu leio sobre isso. Eu imagino que você que é mãe, você que é pai, são pessoas carinhosas, que têm preocupação com seus filhos, sentem a mesma coisa que eu. Revolta. A gente fica se perguntando o que eu posso fazer para fazer diferença na vida dessa pessoa. Vamos, pelo menos, calçar o sapato do outro, vamos olhar com outro olhar, um olhar de amor, de preocupação, de cuidado. Vamos denunciar quando nós sabemos, quando nós vemos, sabemos de alguma agressão, vamos denunciar, sim. Às vezes a gente não quer se meter, nós temos que nos meter, temos que nos envolver. Vamos denunciar essas atitudes, que talvez uma denúncia salve a vida de uma criança. Pensa nisso, tá?